Eu não posso refutar uma opinião, mas eu posso refutar argumentos. E é isso que eu farei hoje, eu refutarei os argumentos usados pelo Carlos Reais. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like e se inscreve se você for fã de Naruto. Pra quem não sabe, eu sou o Rafael e eu tenho um canal dedicado a falar de animes. Embora no momento eu esteja mais focado na dublagem do Shippuden. Ah, e esse aqui não é um vídeo react, então se você não viu o vídeo do Carlos, veja e depois vê esse meu. E bom, o primeiro ponto do vídeo dele é onde ele dá alguns exemplos do ponto dele. E por aqui não tem nada demais. Mas aí depois ele fala sobre aquele exemplo do filme, se eu posso ou não dizer que ele é ruim. Você pode falar que um filme é ruim? Você pode falar? Assistiu um filme e falou, e achou assim, cara, esse filme é ruim. Você pode? Ué, como assim você pode fazer isso? Porque são artistas ali envolvidos, né? Eles têm uma percepção diferente da sua. Eles têm um trabalho de anos e anos pra produzir aquele filme. Como assim você pode dizer que esse filme é ruim? Aliás, primeiramente, quem é você pra falar que aquele filme é ruim? Mas entenda, aqui ele leva pra um lado pessoal de fã, um lado de opinião. Ele tira o lado dublador profissional que ele tentou passar no primeiro vídeo e se coloca no lugar de fã. Até porque a única resposta pra essa pergunta é: eu sou fã de tal série, de tal filme e não gostei. Na minha opinião, achei ruim. Porém, ele tá se colocando no lugar de fã e não de crítico. Ao mesmo tempo que também está levando pro lado pessoal, o lado de opinião. Eu acredito que ele tenha feito isso porque muita gente falou que ele é só um canal de redublagem e não um profissional. Porém, é aí que tá. No primeiro vídeo, ele afirma a maioria das coisas com absoluta certeza. Frases como, isso não ficou legal, esse dublador tá ruim, eu não faria assim, eu escolheria um dublador melhor, esse dublador fez sem carinho, esse dublador não deveria ter feito, enfim. Essas e outras falas passam uma impressão de que ele está tentando corrigir algo e não dar a opinião dele. E o pior, em momento nenhum do primeiro vídeo, ele fala que é a opinião dele, já que ele trabalha com dublagens, parece que ele tá pagando de sabichão. Porém, nesse segundo vídeo, ele se vitimiza um pouco, dizendo coisas como, as pessoas não podem ter mais opinião, que querem calar ele, e outros exemplos que ele diz no começo do segundo vídeo. O que eu quero dizer é que no primeiro vídeo ele tá muito arrogante, talvez seja só o jeito dele, mas enfim. Já no segundo, ele se coloca no lugar de quem tá dando uma opinião, e se coloca também no lugar de fã. Ou seja, ele deixa o lado crítico dele de fora pra dar a opinião dele como fã. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é, o Carlos pode criticar bem ou mal a dublagem, porém, ele não pode ficar se comparando pra falar bem ou mal. Por exemplo, olha só gente, meu canal Voice Maker tem um dublador igual ao original, e eu sou melhor do que toda a dublagem. Cara, a dublagem por fã e a dublagem profissional são muito diferentes. Não é só porque o dublador tem uma voz que combina com o personagem que, pô, ele é um dublador profissional, cara, ele é melhor que qualquer dublador profissional que possa ter colocado ali. Mas enfim, eu não quero falar sobre isso agora porque tem mais argumentos pra eu analisar. Ele fala um pouco da dublagem ser um produto que você pagou por ela e por isso pode falar mal dela. E olha, eu concordo, a dublagem é um produto que eu paguei e por isso eu posso falar mal dela. Da mesma forma em que eu paguei e por isso eu posso falar bem dela. Sim, se eu paguei pelo produto, eu também tenho o direito de gostar dele. Ah, mas você tá passando pano. Mas ué, ele não disse que as pessoas podem ter uma opinião diferente umas das outras? Então por que eu não posso gostar das escalações e atuações? Cara, esse argumento que ele falou não prova nem o ponto dele e nem o meu, porque como eu disse, ele se coloca muito no lugar de alguém que só tem uma opinião diferente. Tá tudo bem, ninguém é obrigado a elogiar ou gostar de algo só porque todo mundo gostou. Mas eu também não sou obrigado a não gostar, afinal eu paguei pelo produto e eu posso julgá-lo de acordo com a minha opinião. Assim como o Carlos. Inclusive, eu concordo que essa dublagem não é perfeita, assim como nada nesse mundo. E que tem muitos erros, assim como a maioria das dublagens. Mas enfim, bora prosseguir. Ele também fala sobre época, que Naruto clássico foi feito por cima do inglês e por isso dá pra relevar. Mas olha, e se eu te contar que a dublagem do Shippuden também foi feita por cima do inglês? Sim, do episódio 113 em diante foi tudo tirado do inglês. É só olhar para alguns gritos que são em inglês, e isso é bem perceptível. Não são muitos gritos, mas ainda assim dá pra perceber. E eu também não me lembro do Kakashi falando espadão em nenhum momento. E talvez eu esteja errado, mas pelo que eu me lembre, o Chidori foi introduzido como o golpe de 1000 pássaros. Ou será que era espada relâmpago? Todo mundo vai conseguir fazer um estudo sobre como esses personagens, como essa história, como esse texto, ele deve ser transmitido para nossa língua. Isso é direção. Você não sabe o que isso cabe na direção também? O diretor, ele precisa entender o que ele tá trabalhando. Ele precisa entender o que os fãs gostam. Você acha que, por exemplo, quando eu trabalho lá no Voice... Sobre a parte dos dubladores pesquisarem os personagens, eu não sei muito bem como isso funciona. Eu imagino que o dublador seja chamado, e lá ele descobre o que ele vai fazer, e qual data ele poderá. Daí é só ele aparecer na tal data e dublar. Pelo menos eu acho que é mais ou menos assim. Mas se realmente for dessa forma, eu acho que os dubladores não têm muito tempo pra estudar todas as dublagens que vão fazer. Pelo menos não todos os dubladores. Até porque eles não fazem só um trabalho e param, eles têm vários trabalhos pra fazer. Mas caso todos eles realmente tenham tempo, aí eu concordo com o Carlos. E nessa parte não tem muito o que eu falar, até porque eu nunca dublei, não sei como funciona. Ele também fala que lá no passado não tinha muito o que pesquisar e nem como. E por isso faz sentido algumas escalações no clássico. Mas pra quem não lembra, o Wendel também dublou o Pain no clássico e também no Shippuden, lá no comecinho, e ainda assim o Carlos não relevou. Mas ele também diz que era só trocar o dublador, já que ele não parece com o original, agora que todo mundo pode ter acesso ao original pra ver. Resumindo, ele quer que troquem o Pain porque agora todo mundo tem o original pra ver e saber como que é a voz dele no original. E olha, se formos virar pra esse lado, vale muito a pena trocar o Wendel Bezerra do Goku em Dragon Ball Super, pois a dublagem de Dragon Ball Super demorou 2 anos pra chegar. Ou seja, as pessoas que já tinham acompanhado o Dragon Ball Super semanalmente já tinham se acostumado com a voz japonesa, logo deveriam colocar uma voz velha pro Goku. Isso mesmo, vamos colocar uma voz de velha no Goku porque vai ficar igual ao original. Cara, isso é tão errado! Tão
errado. E eu não vou nem dizer nada sobre esse argumento, porque ele é autoexplicativo. Enfim, logo depois ele diz que o diretor teve 10 anos pra estudar a dublagem. Olha só como esse cara conhece a dublagem. Cara, daí já dá pra perceber, o Carlos não entende muito da dublagem do Shippuden. Pelo menos não a dublagem atual. Cara, pra você ver, até quem acompanha meu canal há pelo menos um mês sabe muito bem quando a dublagem veio e quem está dirigindo ela. E também como ela foi feita. Mas enfim, eu não quero pagar de sabichão igual ao Carlos no primeiro vídeo. Então eu explico. A continuação da dublagem de Naruto Shippuden começou em 2023, de acordo com a Úrsula Bezerra. E o diretor de dublagem é o dublador do Rock Lee. A dublagem começou ano passado, ainda no começo do ano. E os primeiros 348 episódios já estão cadastrados nos servidores da Netflix. Embora só 153 episódios estejam disponíveis no momento. Mas você acha que o Carlos pesquisou isso? Ou que ele simplesmente viu alguns trechinhos da dublagem e começou a falar mal? Porque sim. Ah, e eu também esqueci de falar. Nesses últimos 10 anos, o diretor de dublagem nem sabia que iriam voltar a dublar o Shippuden. Até porque, pra quem não sabe, a dublagem é confidencial. Ninguém sabe se vão dublar ou não. De vez em quando vaza uma coisa ou outra ali, mas enfim. A empresa simplesmente chegou no diretor de dublagem e ofereceu a ele o papel de dirigir a dublagem. E ele simplesmente aceitou. Ah, e é óbvio que ninguém aceitou fazer nada de graça. Mas enfim, é por isso que algumas pessoas dizem que ele é só o cara do canal de redublagem e que não entende da dublagem profissional. Não que eu concorde, mas nesse momento específico do vídeo, ele deu mole. Eu concordo com todas as reclamações dele sobre os gritos que tem na dublagem. Exceto a do próprio Naruto, porque eu não sei se a Úrsula conseguiria fazer um Rasengan aleatório se esgoelando, pra depois gritar em outras cenas mais importantes. Eu não acho que ela conseguiria sacrificar a voz dela em uma cena aleatória pra depois chegar no mais importante e, sei lá, entregar o melhor dela. Ele também fala de uma coisa que eu achei muito engraçado quando eu vi pela primeira vez no vídeo dele. Eu perdoo vocês porque vocês comentam no vídeo e engajam, então continuem aí falando merda porque isso é muito interessante. Mas assim, isso me ajuda, isso monetiza o meu canal. E eu lembro de ter achado isso muito engraçado, cara, porque realmente é verdade. Ele até fixa um comentário bem ofensivo pra polemizar. Foi aí em que eu falei, cara, esse cara é visionário, esse cara é um gênio. O Carlos realmente é uma pessoa à frente do seu tempo. Inclusive, obrigado a você que nesse momento está engajando meu vídeo, seja positivamente ou negativamente. Você aí que sempre discorda de mim, é você quem mais me ajuda. Aí depois o Carlos mete um: eu não achei que você fez um ótimo trabalho. Sim, ele literalmente fala: eu não achei que você fez um ótimo trabalho para os dubladores profissionais. Nessa hora ele pegou o lado dele, verdade absoluta ou unânime, e jogou no lixo. Foi totalmente pro lado da opinião, o lado do achismo, o que realmente não é um problema, mas seguido desse contexto aparenta ser um problema. O cara tava literalmente se colocando como, sei lá, superior, falando: olha, vocês são isso, vocês são aquilo, se você não concorda com minha opinião, olha, você é isso, você é hater, você é fanboy, sei lá. Ele colocou tanto adjetivo pra verdade dele funcionar, pra depois no final disso tudo ele falar que é só a opinião dele. Só que aí ele volta a se colocar como um superior e diz: não, porque se fosse eu ia ficar muito acima da média. E ok, essa parte aqui em específico eu vou deixar vocês comentar sobre. Ele também diz algo que é uma verdade. Algumas pessoas têm medo de reclamar porque acham que vai ser cancelado. E cara, eu já fiz um vídeo específico explicando isso. Então pra quem não viu, procura aí em meu canal. Depois disso ele fica um bom tempo explicando o porquê devemos criticar. E eu concordo, devemos criticar, mas apenas critique o que é ruim. E se for criticar algo que todo mundo goste, ou todo mundo esteja falando bem, pelo menos avise que é só seu ponto de vista ou sua opinião. A não ser, é claro, que você não ligue pra hate ou sei lá. Mas é como ele disse, isso monetiza o canal dele, então dá pra entender o lado dele. Afinal, quem é que não gosta de dinheiro? Olá, eu gosto de dinheiro. Ele também diz que o Wendell não tem a voz projetada pro Pen. Sim, o Wendell Bezerra não pode dublar o cadáver de um cara que morreu aos 20 e poucos anos. Mano, o japonês ele tem voz grave. Cara, a maioria dos japoneses tem sim uma voz mais grave do que a maioria dos brasileiros. Afinal, são timbres diferentes. E ele até usa como argumento o fato do Pen estar na Katsuki, por isso ele tem que ter voz grave. Pra você ver como o cara é bom no argumento, né? Mas e o Freeza, que no japonês tem uma voz absurdamente fina. Literalmente, o imperador do universo tem uma voz literalmente muito fina. Já na voz brasileira tem uma voz grave. E por que ninguém reclama do Freeza? Vai dizer que também é uma exceção, igual você falou do Goku? Vai dizer que foi uma época diferente, assim como você fez no clássico? Mas ué, não era só trocar no Super? Ué, Carlos, explica essa parte aí porque eu realmente não entendi. Você está me dizendo que o Wendell no Pen deveria ser trocado nos episódios 113 em diante porque estamos em uma época diferente, mas o Freeza não deveria porque ele já era assim antigamente? Cara, isso é literalmente hipocrisia. E o mais legal é que todo mundo sempre comenta o mesmo argumento do Carlos, então se eu refuto um, eu acabo refutando todos. Inclusive eu sei que você, que é muito fã do Carlos, está com raiva de mim agora. Mas mano, não tem nada contra o Carlos, só não concordo com as coisas que eu já comentei aqui. Mas enfim, bora logo terminar logo essa bagaça. Enfim, ele fala que colocou uma exceção e sobre algumas crinjadas do japonês. Eu só vejo anime dublado. Eu não faço questão nenhuma de ficar vendo ali os... Eu imagino que ele faça isso pra dar a impressão de que o argumento dele faz sentido, mas não faz. Porque a dublagem inteira de Dragon Ball Z e até o Super pode ser uma exceção, mas Naruto não. Mesmo que o Carlos não reaja ao meu vídeo, eu gostaria que ele pelo menos visse o vídeo pra, sei lá, responder algumas das minhas dúvidas. Porque eu realmente fiquei confuso de verdade. Ele pergunta, por que um moleque de 3 anos não pode ter uma voz de criança, se referindo ao Kakashi? E eu pergunto, por que um jovem adulto não pode ter uma voz de jovem adulto, me referindo ao Yahiko? Ele está literalmente sendo hipócrita e tá achando que tá certo.
Ah, e lembrando que o Wendell dubla o Yahiko e não o Nagato. Pra quem não sabe, esse é o dublador do Nagato criança e esse aqui é o dublador do Nagato adulto. O dublador do Yahiko especificamente, vivo, não foi confirmado, então só nos resta especular que também seja o Wendell, por motivos óbvios. Inclusive, olha só o Pendeva, tem o corpo do Yahiko no japonês. Se ele tem o corpo do cara, faz todo sentido ele ter a voz do cara. Então ok, aqui dá pra perceber que a história de que o Wendell não serve pro Pen é pura frescura e mimimi. Não podemos ser baba-ovo da dublagem, mas olha só, ele pode ser baba-ovo do japonês. Ok, eu já percebi que essa parte do vídeo tá meio repetitiva, então eu vou procurar algo mais relevante porque ele falou. Ah sim, a Ursula. Ele fala que ela devia abandonar o Naruto por causa do câncer dela, sendo que ela só descobriu o câncer em 2024, sendo que a dublagem começou em 2023, então não faz sentido essa reclamação agora. E pra finalizar, eu entendi o vídeo, eu entendi tudo o que o Carlos disse, exceto, é claro, os momentos em que eu citei ficar confuso, e mesmo assim eu não consigo concordar com tudo o que ele fala, como é o caso das coisas que eu falei e refutei aqui. Inclusive eu sei que esse vídeo nunca vai chegar em você, mas caso ele chegue, sinta-se refutado. E eu espero que o Carlos veja esse vídeo, e se ele ver, entenda que eu não quero parecer, nem sou e nunca serei melhor do que ninguém. Inclusive eu também espero que ele não se ofenda muito, porque meu objetivo não foi ofender ele. Eu também espero algum dia conhecer a galera do Voice, até porque é um canal que eu acompanho desde 2021, cara. Inclusive eu comecei a assistir Jujutsu Kaisen, Death Note e outros animes por causa do Voice Makers. O Mega Rap também influencia um pouco, mas antes de eu ver qualquer anime, tipo Attack on Titan, Jujutsu, Death Note, por aí vai, eu sempre via vídeos de zoeira da redublagem do Carlos. E não é bem do Carlos, é literalmente do canal inteiro do Voice Maker. E até hoje eu revejo alguns vídeos e dou risada das piadas repetidas vezes, como se eu estivesse assistindo Chaves. Os vídeos respondendo comentários, os crossovers e principalmente os amigos ocultos. Teve de Naruto, que esse é o melhor pra mim, depois de Nanatsu, depois Homem-Aranha e também The Boys, que mantiveram a mesma qualidade. Teve de One Piece que eu não curti muito, mas ainda assim eu continuo gostando do Voice. Mais uma vez eu espero que o Carlos pelo menos tente me entender, caso ele veja esse vídeo, é claro. Não precisa concordar comigo, afinal eu também não concordei com você, mas pelo menos tente me entender. Obrigado a quem assistiu até aqui e lembre-se, critiquem o argumento e não a pessoa. Menosprezar o cara porque ele faz redublagem não aumenta suas chances de ganhar a discussão. E se vocês quiserem me ajudar a melhorar a edição, então manda qualquer valor no botão valeu, porque eu tô juntando esse dinheiro pra, sei lá, comprar um celular ou um PC novo. Pra quem não sabe, eu tô editando num A03 Core, então não é muito bom assim pra editar. Além de que o celular lota em 5 segundos, o aplicativo de edição fica saindo, enfim. Mas enfim, só problema. Eu não sou assim de ficar reclamando sobre essas coisas assim, com vocês. Só que agora que eu monetizei, e agora vocês podem sim me ajudar se vocês quiserem, e puderem, né, também, eu me senti um pouquinho na liberdade de pedir pra vocês. Mas não sintam-se obrigado com nada, cara, só doa se você quiser. E puder também, né? Mas enfim, eu vou criar um clube de membros pra ter mais benefícios pra vocês. Então assim é outro modo de ganhar dinheiro com mais trabalho. Inclusive, obrigado por terem assistido até aqui, me ouvido falar tanto, e por terem visto meus outros vídeos, isso ajuda demais.